Ele chegou com tudo, o morango cravejado. No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo do zero para você fazer, o meu custo, o meu lucro, o valor de venda, um monte de dica, tudo que você precisa saber, validade principalmente, porque esse daqui conquistou meu coração na questão da validade, hein? Então bora começar, porque a gente precisa fazer a massa de ninho. Eu aconselho fazer a massa de ninho umas 5 horas antes, para dar tempo de descansar, para dar tempo dela esfriar completamente. A massa de ninho eu já expliquei aqui, já tem um vídeo para vocês no canal, mas eu vou falar aqui rapidinho, que é 20 gramas de margarina sem sal, eu uso Qualy, 60 gramas de ninho, leite ninho mesmo, tá? E aí, a gente vai pegar um leite condensado e um creme de leite. O leite condensado tem que ser 6% de gordura e o creme de leite tem que ser 17% de gordura. Isso faz toda a diferença no nosso brigadeiro. Ai, Lari, mas o morango cravejado é com brigadeiro branco. Tá bom, gente, eu tô falando do meu, eu faço com ninho, tá? Eu não ia fazer uma massa só de branco, porque eu não trabalho com brigadeiro branco, eu só trabalho com brigadeiro de ninho, e pra mim facilita muito. E no morango do amor, eu usei o brigadeiro de ninho, porque muita gente usou o branco, e eu percebi que isso fez total diferença nas minhas vendas. Eu gostei muito mais com o brigadeiro de ninho. Então, é isso. Gente, leva pra panela, fogo alto. Se for muito alto, médio a alto, se abaixa um pouquinho só. Mexe bem esse brigadeiro aí até dar ponto de enrolar, tá? Quando der o ponto aí, eu vou falar pra vocês. Enquanto isso, eu já vou falando sobre outras coisas e vou dando outras dicas. Gente, tudo que eu falar aqui nesse vídeo de produtos, embalagens, vai estar na descrição também. Vai ter o link também, tá bom? Então, isso vai ajudar muito. Vocês e a mim também. Vamos lá. O hype veio aí, né? E eu acredito que ele tá ganhando força e vai ganhar mais força. Diferente do que eu achei que o espeto do amor ia pra cima, né? Aquele hambúrguer também. Enfim, eu não senti a mesma coisa nesses outros produtos. Diferentemente desse morango cravejado, eu senti uma pegada. Acredito, assim, posso estar errada e eu espero que eu esteja errada, que não vai subir tanto, uma procura tão alta igual foi o morango do amor, tá? Assim, é isso que eu acredito. Mas que vai dar uma mexida aí nas vendas das confeiteiras, vai dar sim, isso eu tenho certeza e eu já senti isso aqui em 2 dias que eu vendi. Então, se for para ajudar aí nas vendas, ele vai vir para ajudar mesmo. Agora, não espere o mesmo hype do morango do amor, mas se vir, ainda bem, graças a Deus, né? Vamos por aí. Mas eu acho que não. Mas eu espero estar enganada. Porque a gente quer ganhar dinheiro e a gente quer trabalhar. É isso aí. Bom, gente, vamos lá. A gente vai fazer a massa. Ó, já está dando o ponto. A gente vai ter que mexer muito. Ponto de brigadeiro é mexer bastante mesmo. Não tem o que fazer. Eu faço na panela, estou fazendo na mão para mostrar para vocês, para quem não tem a panela mexedora, né? Mas a média aqui é 15 minutos no meu fogão, tá bom, gente? Eu falo a média para vocês se basearem, mas vocês vão ter que ver ponto, porque cada fogão tem uma vazão diferente, é uma cocção diferente, então tem que ir pelo ponto, tá? Esse ponto é o ponto de recheio. Já vou dar uma dica aqui para vocês, se vocês fazem brownie recheado, a fatia, tá, gente? A fatia, que é um vídeo muito visto aqui no meu canal, é esse ponto aí, tá bom? E essa é a mesma receita do recheio. Então, já estou falando, avisando, né? Para quem já quiser, esse é o jeito. E, gente, é mexer, tá? Mexer até dar o ponto correto do brigadeiro. Qual que é o ponto correto? Você pega na espátula, ele cai em um bloco só. Ó, tá vendo? Um bloco só. Já desgrudou completamente, tá? Ó, da panela, vai para um lado e pro outro. E o famoso ponto de Moisés que você puxa ali no meio e ele não se junta, né? E é isso, gente. Desliga o fogo, tá? Mexe só mais um pouquinho e bora embalar. Aonde embalo, gente? Pode ser no filme PVC. Eu já falei, eu uso um saquinho, que é aquele de supermercado.
eu compro o rolo, o lote, né? E aí eu abro ele e uso ele. Então é só colocar, deixar lá para esfriar completamente. E também deixar a massa incorporar um pouquinho. Por isso que eu gosto de deixar umas 2, 3 horas, tá, gente? Eu acho muito importante, porque ela esfria antes, tá? Mas eu acho importante ela descansar. A única coisa que descansa na confeitaria é as massas, tá? É as receitas, a confeiteira não. Então, eu acho muito importante a gente deixar ela descansar. Essa massa vai dar em torno de 510 gramas, tá? Vou pesar aí para vocês verem. Já vamos falar de balança, né? Porque essa balança é incrível. Eu sei porque eu falo em todos os vídeos, mas é porque é incrível mesmo. E às vezes você tá sofrendo com alguma balança aí, de que é uma balança que vai fazer diferença na sua produção. É essa, tá? Ó, 510 gramas. Agora, bora lavar morango, tá? Vamos lavar todos os morangos que eu tenho aqui pra gente poder fazer, né? Vamos lá. Os morangos, eu tiro o cabinho, já coloco ali tudo num potinho. Hoje eu vou usar todos porque eu comecei, né, com os copos brownies aqui na minha produção. E aí eu já vou usar os de baixo, porque eu pico, né, pra gente poder colocar nos copos. Mas, se eu não fosse ter copos, eu já falei pra vocês o que eu faço com os morangos. Eu remonto as partes de baixo e coloco na barraca do meu pai pra vender muito mais barato, num cantinho que ele tem de promoção que as pessoas já sabem. Eu coloquei 2 litros, tá? E a gente precisa higienizar morangos, tá bom? Pelo amor de Deus, eu já vi 2 vídeos essa semana de pessoas, confeiteiras, gente, gravando vídeo e não higieniza morango. Como que se higieniza? Hipoclorito de sódio. Esse é o que eu uso. Gente, esse aqui ficou aqui em casa, tá? Eu não sei se minha mãe comprou, se minha mãe pegou no posto, mas dá no posto também. Só que... Aí eu limpando vocês aí, que eu tô achando que a câmera tá suja. Só que vocês precisam ver, tá? O modo de uso, cada um é diferente. Esse, por exemplo, é 2 gotas a cada 1 litro, tá? E deixa por 5 minutos e não precisa de enxágue, é só tirar a água, tá bom? Só que tem um outro que ele precisa ficar 10 ou 15 minutos e precisa de enxágue. Então, é muito importante que vocês leiam o rótulo, tá? Para saber o que você tá usando nesse momento. Bom, aqui eu vou dividir em 2 formas. O morango do amor, para quem já viu o vídeo, eu uso um morango de 35 a 40 gramas. Só que esse a gente faz menor. Ele é a mesma gramagem do meu bombom, tá? Bombom de morango. Porque, vamos lá, é nada mais que um bombom branco, só que a gente vai colocar a calda, né? Então, aí eu faço ele menorzinho, porque a gente vai enrolar na calda, e aí depois a gente vai passar para não ficar muito grande, porque se ele ficar muito grande, ele nem tem embalagem, tá bom, gente? Para ele. Então, a gente vai usar os morangos de mais ou menos até 30 gramas. Então, assim, ó, 28, 27 a 30 gramas a gente consegue usar, tá bom? Então, eu já separei uns para as coxinhas, porque eu estava atendendo delivery. E, inclusive, gente, eu preciso gravar um vídeo de iFood, porque eu comecei a vender no iFood, né? Eu vou gravar, vocês podem ter certeza que eu vou falar o que eu fiz, porque sim, eu fiz mudanças e está dando certo. E estou vendendo bastante no meu delivery próprio, tá? Mas isso, vamos pular, né? Vamos deixar esse papo para depois. Vamos começar com os morangos. O que a gente vai fazer agora? Eu peguei uma forma, passei desmoldante nela, tá? Aí eu vou pegar o morango e a massa de ninho que a gente já deixou descansada. O morango, a gente vai fazer a coxinha com ela total de 70 gramas. Então, assim, eu vou pôr o morango lá, tá? Aí o morango vai ter uma base, vai até 30 gramas, né? E a gente vai completar com 40 gramas de massa. Só que assim, e o morango de 27? Se a gente colocar 27 gramas, o morango de 27, a gente colocar 40 gramas de massa, vai faltar essas 3 graminhas. Parece que não é nada, mas eles não ficam uniforme, tá bom, gente?
Então, a gente vai completar total o morango com 70 gramas. Então, a coxinha completa, ela vai precisar de 70 gramas, tá? Precisa ser assim? Não, gente, é o jeito que eu faço, o jeito que eu consegui achar melhor para uma embalagem e é o jeito que eu estou vendendo, tá bom? Se você quiser fazer de outros tamanhos, fique à vontade. Mas eu estou falando do jeito que eu faço. Então, já estou pesando. Aí vai ficar total 70 gramas. Ó, 70 certinho lá na balança. Aí, a gente vai... Então, pra vocês terem uma ideia, é que eu gravo o vídeo e depois eu narro, né, gente? Esse daí, eu tinha esquecido que era 40 gramas, tá? Eu tava achando que era 30 gramas, mas aí depois eu lembrei e aí eu fiz 40 gramas. Por isso que eu coloquei, tirei, enfim. Aí você abre assim, ó, na palma da mão e coloca a coxinha. Vai fazer uma coxinha igual o do morango do amor. Você vai passando assim na lateral, mas não aperta, devagarzinho, pro morango poder não machucar. E se eu esqueci de falar, gente, vocês viram, né? É que eu tava falando, né? Eu sequei um por um, tá? No guardanapo. Haja guardanapo mesmo, vai bastante. Só que eu acho que eu esqueci de falar e é importante você fazer isso. Foca um guardanapo embaixo, seca um por um e ainda coloca. Ó, faz uma bolinha, aperta, tá bom? Ó, apertou. Aí você vai colocar aí, ó, a bundinha do morango pra baixo, tá vendo, ó? Colocou. Aí você sobe todas as partezinhas, ó, e vai arrumando com o dedo. E depois você, tipo, faz essa boleia assim, entendeu? E aí, ó, ficou uma coxinha. Olha que bonitinha, gente. E é assim. E aí eu vou fazer com todas essas coxinhas. Enquanto eu faço coxinha, vamos voltar a falar sobre a higienização do morango. Gente, é muito importante fazer a higienização do morango. Porque, gente, os morangos eles ficam lá, tá? As pessoas colhem eles ficam na natureza, depois eles passam por máquinas, por processos e é completamente sujo, completamente. Ah, não é só jogar uma aguinha, não. Tem que colocar o produto para matar a bactéria, tá bom? Para matar fungos, para matar tudo que tem no morango, tá? Que vai ser prejudicial à nossa saúde, tá bom? Então, eu vejo pessoas, tá? Eu vi vídeos de confeiteira que eu fiquei horrorizada. Catava os morangos da caixinha, tirava o cabinho e já fazia, tá bom? Como fala? A coxinha, tá? E já preparava. Gente, eu fiquei completamente horrorizada. Então, assim, era nítido que pegou da caixinha, não é alguém que lavou e deixou na caixinha, não. Era nítido, tá, gente? Então, por favor, lavem o morango e o principal, mostrem vocês tendo esse processo de higienização do morango, porque quem é seu cliente vai gostar de saber disso, tá bom? Vai gostar muito de saber disso e isso dá mais valor pro seu trabalho. As pessoas adoram conhecer processos por trás de outros trabalhos, então é algo que você deve postar se você está fazendo, se você trabalha com morango, porque isso é muito importante, tá? Enfim. Aí, gente, a gente vai fazendo, ó, morango por morango. É um pouquinho. Não é tão trabalhoso depois que você já pega a prática, né? Eu levo em torno, assim, de 40 segundos pra fazer. Eu já cronometrei, tá, gente? 40 a 1 minuto, dependendo do morango, assim, e tal. É da massa também, se a massa tiver muito mole, um pouquinho fora do ponto, é difícil. Mas eu já tenho uma noção. Por isso que é importante, mais uma dica aqui pra vocês, tá? Vocês que me acompanham aqui, eu sempre falo que vocês devem saber completamente todo o processo de vocês. Comprem um cronômetro, coloquem no celular, que seja, e gravem e anotem quanto tempo você leva pra fazer, tá? Enrolar uma coxinha. Eu já anotei isso, vai, sei lá, você conseguiu em 50 segundos. Anota. Não coloca assim, 1 minuto, tá? 50 segundos, anota, ó, pra enrolar uma coxinha. Enrolar, que eu digo, fazer essa coxinha, entendeu? 50 segundos. Porque às vezes você acha que você leva 1 hora pra fazer tanta coisa, sendo que você leva 20 minutos. Isso é muito importante você saber o seu tempo, até mesmo para precificar e até mesmo para você conseguir calcular uma produção, tá? Do dia a dia, para você conseguir
se organizar. Porque pensa se você acha que você vai levar 1 hora e você leva 20 minutos. Ok, dá tempo de você fazer mais coisas, beleza. Mas se você calcula meia hora e você leva uma, entendeu? Então é necessário você ter essa noção de tempo, tá? É muito importante. E o processo a gente vai fazer o seguinte, sempre amassa primeiro, umas 5 horas antes de quando você for começar a fazer. Ou você pode fazer à noitinha, assim, um exemplo, se você vai fazer logo depois de manhã, né? Aí você faz à noitinha, deixa ela de um dia pro outro e de manhã você já faz, tá? Aí depois você vai fazer a calda, tá bom? E aí depois você vai fazer os outros passos. Mas o importante é a massa ser feita com antecedência, tá bom? E então a gente vai fazer agora a calda. E eu vou dar uma dica extraordinária da calda, porque eu faço isso e dá muito, 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 muito bom, tá? Mas vamos começar com a calda. A gente vai fazer. Eu vou fazer uma receita só, porque a do morango do amor eu falo pra fazer 2 receitas, tá bom? Mas dessa vez a gente vai fazer só uma, que é 320 gramas de açúcar cristal, 120 gramas de água, ml de água, 15 gramas de glucose e eu coloco já pede em gramas, tá? 30 gramas de vinagre de álcool. Coloco corante. Aí nessa calda, eu coloquei o brilho, mas depois que eu fui me ligar, que não precisava do brilho, tá bom, gente? Porque não vai precisar, então você pode deixar o brilho de lado. Eu coloquei o corante, né? E aí a gente vai ficar de olho nessa calda até dar 145 graus a 150. Deu 145, como eu mostrei no vídeo, e a gente vai fazer os testes e já vai usar, tá? Mas não fique esperando até o máximo, até dar 150 não. Deu 145, já desliga o fogo. Pega um copo de água gelada, aí você pega uma colher, coloca um pouco nessa água gelada. Na hora você já vai sentir o barulhinho de crack, entendeu? Aí depois você pega o que ficou lá dentro, você quebra na mão, você já vai sentir o barulhinho de crack. Aí você vai pegar e você vai bater no copo também, se tiver barulhinho de vidro, ela está excelente. Aí o último é você colocar na boca e morder. Você põe você pega, experimenta um pouquinho, se não grudar no dente, beleza. Se ela tá bem crocante, também tá beleza. Mas o principal é o barulho de vidro, tá? E na hora que você jogar, você já vai sentir o crack. E é isso, tá bom? Aí você pode ir, esses filetinhos, você aperta, você já vai sentir o crack também. Ele está imperfeito para usar. Agora eu vou dar uma outra dica aqui. Esse vídeo aqui é do Morango do Amor que eu gravei. A dica sempre sobra um pouquinho de calda, né, do Morango do Amor. E eu congelo, tá bom, gente? Congelo, tá? Simplesmente congelo. Gente, esse tapete é maravilhoso. Eu comprei em um dia à noite para chegar no outro para eu poder gravar para vocês. Eu esquento no micro-ondas, mas, gente, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado com essa calda. Esquentar no micro-ondas, tem que ter um potinho meio que certo, tomar cuidado, porque qualquer coisinha queima. É mais perigoso que a panela, tá? Enfim, aí eu esparramo aí e eu vou esperando esfriar. Tem que esperar esfriar um pouquinho, porque senão depois ele gruda, fica ruim. Eu tava arrumando o tapete. Então, como que descongela no micro-ondas? Você vai colocar lá o setor descongelar e vai colocar de 1 em 1 minuto, tá? Com o termômetro na mão, porque não tem que dar 145 graus a 150 no máximo. Ela vai descongelar uma parte só, mas aí você deu 1 minuto, você mexe. Aí, na segunda vez quando você já vê que ela tá bem líquida, você fica prestando atenção, né, na temperatura, e aí você vai colocando de 30 em 30 segundos, tá bom, gente? Assim, quebrar com o tapete é muito melhor, muito legal. Só que ela não estava aí nesse momento completamente fria, tá? Então esperem mais uns 3, 4 minutinhos, 5, né, minutinhos, porque senão ela gruda depois e fica ruim, tá? E aí você vai quebrando o máximo possível, que a gente vai passar depois, né, pras coxinhas. Aí, gente, é isso. Só que aí deu 145 graus, faz o teste na água de novo, deu tudo certo, você pode usar ela tranquilamente.
só que ela já não pode mais ser congelada, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês, porque antes eu perdia muita calda até eu fazer o teste, deu super certo, então eu sempre faço isso. Eu fiz morango do amor, finalizei um pouquinho, eu sempre coloco no potinho e congelo, tá? Fiz outro teste também, ela já quebrada assim, congelada. Eu congelei, né? Mas aí depois, quando eu fui descongelar, ela melou completamente. Então não, ela tem que ir pro micro-ondas, a gente tem que levar a 145 graus de novo, porque aí dá certo. Então já fica a dica aí, tá? Agora, gente, o que a gente vai fazer? Todo mundo derrete o chocolate branco e coloca esses pedaços aí dentro do chocolate branco. Eu fiz isso da primeira vez. Só que sobra chocolate branco com um monte de pedaço do quê? De calda de morango do amor. Eu achei um desperdício, gente, porque não dá pra ficar toda hora sobrando um monte, por mais que depois a gente misture de novo, porque dá pra misturar, tá bom? Só que tem que ficar prestando muita atenção no ponto do chocolate branco, porque ele é difícil. Outro detalhe, eu uso chocolate nobre, chocolate branco da Milk. Todo mundo sabe que eu amo a Milk, tá? Aí, eu vi em um vídeo, eu não me lembro qual, mas eu achei o máximo e eu fiz, testei e deu certo. Enrola a coxinha assim, ó, tá vendo? Do que colocar no chocolate branco. Esses pedaços, você entendeu? Além de pode perder o ponto e a temperatura, a temperagem do chocolate. Então, isso é muito melhor, tá? Eu não salvei, não vi da onde que eu vi essa dica, eu deveria ter salvado, né? Mas se eu achar, eu falo depois nos comentários. Mas incrível e que salvou meu chocolate branco. E assim fica muito melhor, muito mais higiênico. Eu gosto de um trabalho muito bem feito, bem clean, todo mundo sabe. Então, isso foi maravilhoso, tá? Então, a gente passa assim, ó, tá bom? A única dica que eu dou eu coloquei em cima do desmoldante e melou um pouquinho. Então, ou você tenha outro tapete, ou coloca no papel manteiga, tá bom? Fica melhor quando passar com a calda aí, entendeu? Aí limpa. Eu não gravei, porque eu achei que tava gravando, mas acabou não gravando. Mas eu coloquei uma quantidade de chocolate e não deu, tá bom? Depois eu tive que fazer de novo. Mas eu coloquei 300 gramas, tá, de chocolate aí no pote. Eu faço a temperagem pelo método de adição, tá? Então, eu elevei até 45 graus, no máximo até 50. Deu 45, eu já tiro, tá? Mas é só pra você ter uma margem aí. Aí eu venho e acrescentei mais 100 gramas de chocolate normal, né? Chocolate branco, mais o da barra, enfim, eu uso em gotas, né? E fico mexendo até baixar a temperatura de 28 a 29. Mas assim, ó, deu 29,9, eu já uso. E provavelmente falta ainda uns 3, 4 graus para baixar. Aí eu já começo a montar todo o espaço. Eu pego uma papel manteiga, já pego os palitos. Os palitos que eu uso é da ponta quadrada, já falei pra vocês que ele é muito mais fácil de colocar no vídeo do Morango do Amor, né? Eu explico. Então, eu sempre pego uma pontinha e vou colocando, porque eu acho mais fácil de entrar. Cuidado para não varar do outro lado, porque esse morango ele é um pouquinho menor, tá? Essa coxinha, né? Diferente do Morango do Amor. Eu falo diferente porque eu trabalho com Morango do Amor muito grande, então só tem que tomar esse cuidado. E aí, deu 29,9 para baixo, né? Igual ou para baixo. Ó, vamos lá. Ó, começou a dar 29,8. Eu conferi algumas outras vezes. E bora. Aí a gente pega e gira ali dentro, tá? Ó, muito prático. Aí a gente chacoalha um pouquinho. Se tiver uns excessos, faz assim, na beirada, né, da vasilha que você estiver usando. Só que não raspa, tá, gente? Porque pode sair a casquinha, né, no caso o caramelo, tá? E é importante que o chocolate cubra completamente todo o caramelo, porque é isso que vai dar uma durabilidade maior, tá bom? Para o morango cravejado. Porque é o seguinte, o caramelo em contato com o ar, ele derrete. Agora, se tiver
o chocolate que vai proteger ele do ar, ele não derrete, tá? Então eu já vou entregar agora aqui, ó, nesse momento para vocês a validade. Gente, é o seguinte, ele vai contar a validade da fruta, tá bom? Então, a validade da fruta geralmente de 2 a 3 dias, tá? Na geladeira. Eu fiz o teste de 1 dia fora da geladeira. Ficou muito bom, tá? Só que o problema é o seguinte, eu coloco o palito para poder girar, porque eu acho muito mais fácil, tá? Então, acaba que fica furado e ele acaba que sai um pouquinho de água ali. Então, é um dia certeiro, aguenta até 1 dia e meio fora da geladeira. Só que o morango já também não aguenta, né? Porque ele foi furado, enfim. Então, só tô falando assim, que se ficar em temperatura ambiente, a gente já tem uma noção que dura 1 dia, no máximo 1 dia e meio, tá bom? Na geladeira, ele dura tranquilamente 2 dias, tranquilo, tá? A validade dele é até 3 dias. Por quê? Porque ele não vai estragar. Só que de 2 para 3º dia, às vezes ele mela um pouquinho, né? Por causa da água que vai sair um pouco ali, né? Junto com o caramelo também. Porque é o seguinte, o bombom de morango, vocês viram, né, gente? Eu tirei os cabinhos e tampei toda a parte ali com chocolate, só pra falar pra vocês. Depois eu termino. E aí eu pego uma faca, tá? E eu corto todas as rebarbinhas pra ficar bonitinho, tá bom? E é isso, gente, porque o bombom normal, ele não tem, eu furo ele assim também, só que ele não tem o caramelo. O problema é o contato da água com o caramelo que faz derreter um pouquinho. Então, eu já entreguei a validade, agora eu vou entregar o quê? O custo, tá? O meu custo, aí eu guardo num pote depois tudo, tá? Porque depois a gente vai usar de novo. E se tiver algum caramelo, alguma casquinha que ficou, vocês tiram porque você pode usar depois esse chocolate para outra coisa. Vamos para o custo, tá? O meu custo é completamente diferente de cada um, tá? É o meu custo conforme o meu trabalho e as coisas que eu tenho aqui, tá? O meu custo é de R$ 8,13. Já contando mão de obra e tudo aquilo da minha precificação que eu já falei pra vocês. Eu vendo ele a R$ 17,00 na rua, tá? E no meu delivery. Agora no iFood ele tá a 20,40 centavos, tá bom? E ele tá vendendo bastante no iFood. Então, na rua e no meu delivery, eu tenho de troco 8... De troco, não. Lucro, R$ 8,87, tá? Por morango cravejado. No iFood eu tenho mais, né? Lucro 12,27, mas isso daí é o lucro bruto, tá, gente? Porque, na verdade, no iFood eu tenho outros custos, outras coisas que depois eu falo pra vocês em outro vídeo. Bom, já aproveitei para fazer umas fotos, é muito importante que você faça fotos também. Eu coloco um plastiquinho, tá? É muito importante porque o chocolate entrar em contato com o papel, ele gruda, é complicado. Então, o plastiquinho que eu uso é a numeração 9, tá bom? Vou deixar na descrição aqui o nome, tudo certinho. E eu coloco dentro de uma forminha também, que é a número 0, se eu não me engano. Só que a 0 baixa, tá? Se não me engano é 0B. Depois eu vou confirmar também. Porque tem 2 tipos de 0. Uma grandona, alta, e a 0, que ela é mais baixa. Enfim. E aí eu coloco dentro de uma caixinha. Como eu falei, o plásticozinho, né? E tem um nome, gente, eu esqueci agora. É berço? Não, não é berço. Mas é um plásticozinho, tá? Que você coloca para não colocar o chocolate, né? Contato direto com o papel, porque senão gruda, fica ruim, enfim. E fica mais bonito, né? Agrega valor, tá bom, gente? E é isso, gente. Ó, isso aqui foi uma aula, hein? Uma aula que eu não cobrei nada. Nada, nada, nada. A única coisa que eu vou cobrar de vocês é seu like, seu hype também, tá? Se você puder dar um hype aí. Mas o seu like é o principal. Se você gostou, né? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou a Lara Augusta e nesse canal, né? Eu mostro a minha rotina na confeitaria, tudo de bom, de ruim. Essa é a embalagem que eu usei, tá? Eu vou deixar na descrição. E olha que lindo, que maravilhoso. E ficou muito, 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 muito gostoso. Então já se inscreva no canal se você não é inscrito, vai acompanhar toda a minha rotina aqui. E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!